creem necessariamente que a igreja começou nos tempos do Velho Testamento. Tem essa posição, que crê que a igreja começou nos tempos do Velho Testamento. Há os que afirmam que ela começou com João Batista. Ele foi o apóstolo de uma nova dispensação e, portanto, a igreja começou com ele. O próprio João Batista não diz isso. Ele diz que ele é apenas a voz do que clama no deserto. É um profeta de transição. Importantíssimo, mas é um profeta de transição. E aí nós temos a opinião de um teólogo chamado Kramer. Afirma que a igreja começou quando os 12 apóstolos foram enviados. Alguns afirmam que ela começou com Cristo. Gente, eu não acredito que a igreja começou com os 12 apóstolos. E alguns afirmam que ela começou com Cristo. Cristo deixou para o futuro. Ele disse, edificarei. Ou seja, ele vai edificando, é uma ação contínua. Mas, ao meu ver, só existe igreja depois da morte, da ressurreição, da ascensão e do derramamento do Espírito Santo. Porque para mim, igreja, eu ser igreja, eu preciso ter nascido de novo. E eu só posso nascer de novo a partir da morte de Cristo. Eu não vejo nova vida sem morte de Cristo. Cristo morre, eu morro com ele para o pecado. Cristo ressuscita, eu ressuscito com ele. Cristo vai para o céu, ele é a minha garantia de que eu também vou. Ele derrama o Espírito Santo forma a igreja. Essa é a minha posição. Então, o que eu vejo é uma transição. É os apóstolos aprendendo a ser igreja. Mas igreja mesmo, para mim, eles só são depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu e derrama o Espírito Santo. Todavia, as palavras do próprio Cristo demonstram que essas posições não são bíblicas. Ele declarou em Cesareia de Filipe, quando da ocasião de sua quarta e última retirada da Galileia, que a igreja ainda estava no futuro. Nosso teólogo Kramer afirma que a igreja cristã começou quando foram enviados, alguns afirmam que ela começou com Cristo. Mas Cristo em Cesareia coloca a igreja no futuro. Não é isso? Olha o que Cristo diz. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei no futuro a minha igreja, a eclésia. Esse é o meu povo se juntando. Essa não é uma eclésia qualquer. Porque existe a Assembleia, é uma eclésia. Assembleia Estadual é uma eclésia. Ele diz, só que essa não, essa é a minha. Essa é especial. Olha lá. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra ensina que a igreja foi fundada no dia de Pentecostes. Quando você examina o dia de Pentecostes, você vê a igreja sendo fundada. Porque como é que começa? Vamos pensar um pouquinho na palavra batismo. Como é que se começa uma instituição? Batismo, gente, sempre marca começo. Sempre marca começo. O batismo de um navio na sua primeira viagem, o batismo de uma pessoa que terminou um curso de capoeira, é o batismo. Batismo é sempre começo. E quando é que tem o primeiro batismo?
Primeiro batismo em nome de Jesus. Porque aquele batismo de João Batista, aquilo não conta. Tá? Aquele batismo é um batismo de transição. Não pode confundir o batismo de João Batista com o batismo em nome de Jesus Cristo. São coisas diferentes. Quando é que acontece o primeiro batismo em nome de Jesus Cristo? Em Atos. Pedro disse, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Então a igreja começa aí. Pois não? Na tabela nós informávamos os fundadores das respectivas religiões, que é claro que o cristianismo nos colocamos como fundador de Jesus Cristo. Mas dentro dessa informação, se a gente não tomar um cuidado, alguém pode só dizer que diga assim, não, então quem fundou não foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. Com base nessa informação. Porque nós vimos um progressismo da Igreja Católica Romana por conta de uma palavra, sobre o Espírito Santo proceder do Pai e não proceder do Filho ou proceder dos dois. Alguém pode dizer assim, Jesus Cristo ele roubou. Tá. Quando alguém quiser dizer qualquer coisa, Joelson, a pessoa ela vai dizer. Ela dizer é uma coisa. Agora, desassociar o Espírito Santo de Jesus, agora dizer o homem diz mesmo. O homem diz mesmo. O homem diz, o homem provoca discussões teológicas por causa de uma palavra, por causa de uma expressão. Agora, provocar, dizer, provar nas Escrituras. Porque a boa teologia se faz das Escrituras. Se conseguir provar nas Escrituras, faz. Se não conseguir, não é boa teologia. Toda teologia que não consegue embasamento bíblico não é uma boa teologia. A minha igreja, de Jesus. A de Jesus. Mais recentemente, alguns passaram a ensinar que ela começou quando Paulo disse em Antioquia, da Pisídia, eis que nos voltamos para os gentios. Gente, não dá. Não dá para ser isso. Já existia a igreja, até como organização ela já existia. Porque foi a igreja como organização que enviou Paulo. Quem enviou Paulo não foi só o organismo, foi a organização também. Eles estavam reunidos, eles estavam organizados. Estava presente, quando Paulo foi enviado, estava presente tanto o organismo quanto a organização. O que o organismo estava fazendo? O organismo estava orando, o organismo estava buscando a Deus, o organismo estava jejuando. E a organização, o que a organização estava fazendo? Estava promovendo o ajuntamento. Eles estavam todos juntos. O simples fato de eles estarem ajuntados já conota a organização. E aí a organização diz, o organismo junto com a organização diz o seguinte, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho, disse o Espírito Santo. A quem? A uma igreja que não existia ainda? Não, a igreja já existia. Disse o Espírito Santo. Com quem que ele falou? Com a igreja. Enviai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então já existia a igreja antes de Paulo e Barnabé partirem. Vai lá, por favor. Aí cabe uma palavra cobertura espiritual. Então, esse negócio de cobertura espiritual, eu nunca consegui entender direito o que é essa cobertura espiritual. Eu preciso ser sincero, ainda não entendi o que eles querem dizer com cobertura espiritual. Porque cobertura espiritual Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, dá à igreja. É Ele que dá a toda a igreja. A toda a igreja. Agora inventaram um negócio de eu estar, desculpa o inventaram, né, mas esse é o meu jeito de falar, inventaram uma história de eu estar sobre a cobertura espiritual de um pastor. Isso não existe. Ao meu ver, não existe.
Ao meu ver, não existe, com todo respeito a quem pensa assim. Porque nós, teólogos, estudantes de teologia, nós temos que aprender a respeitar a posição das outras pessoas. Mas, ao meu ver, não existe. Quando eu tenho o meu pastor, eu não estou sobre a cobertura espiritual dele. Eu estou sobre a cobertura espiritual do Espírito Santo. Agora, ele é uma autoridade para gerenciar, para guiar, para ensinar, até para interceder. Mas, no dia em que o meu pastor for dormir cansado, ele não orar por mim, eu estou coberto espiritualmente do mesmo jeito. Porque o meu pastor, ele é de carne e osso. Ele pode até se aborrecer comigo. Vocês já pensaram, o meu pastor, 15 dias, do jeito que eu sou terrível. Eu faço alguma coisa, meu pastor se aborrece comigo. E aí ele fica 15 dias aborrecido comigo, eu fico 15 dias sem cobertura espiritual. Então, se cobertura espiritual for isso que eu entendo, se eu entendi direitinho, eu não acredito nisso não. Talvez eles querem dizer apoio, ameliorando, não apoio. Eu passei com liderança espiritual, apoio espiritual, e por verdadeiro ali deve ter nada para a O que aconteceu ali foi o seguinte: quando a igreja enviou o apóstolo Paulo, ela deu o aval, ela autorizou, ele deixou de ser uma pessoa, ele não era uma pessoa que estava indo por conta própria, isso, a concordância, o consenso, né, o aval, a própria oração. Agora, só que essa cobertura espiritual que estão ensinando hoje, ela escraviza. Ela escraviza. Dependendo do jeito que ela for feita, ela escraviza. Eu não quero ser escravizado. Se for uma cobertura espiritual para me escravizar, eu não quero. O problema é que tem umas coberturas espirituais por aí que estão escravizando.